Agora nós vamos aprender os tipos de frações que nós vamos encontrar. A primeira é a fração própria. O que é fração própria? Quando o nosso numerador, que é o número que está na parte de cima, for menor que o nosso denominador. Já a fração imprópria é o contrário, é quando o nosso numerador for maior que o denominador. Já a fração aparente é quando a fração representa um número inteiro, ou seja, quando eu tenho uma divisão exata. Por exemplo, nós temos aqui 8 quartos. Isso quer dizer que 8 está sendo dividido por 4. Se a gente resolver essa conta, nós vamos encontrar o número 2, porque 2 vezes 4 dá 8, 8 para 8 é 0. Ou seja, essa fração aqui dá um número exato. 8 quartos é igual a 2. E isso é o que nós chamamos de fração aparente. Bom, nós temos aqui uma fração imprópria, 9 quartos. Por que eu sei que ela é imprópria? Porque o numerador é maior que o denominador. Esta fração pode ser transformada em um número misto. Vamos lá. Como que a gente vai transformar em um número misto? Nós vamos efetuar essa divisão. 9 dividido por 4, né? Então a nossa fração pode ser escrita assim também. 9 dividido por 4. Quantas vezes 4 chega perto de 9? 2. 2 vezes 4 é 8. 9 tira 8, sobra 1. Pronto, acabou. Agora a gente vai conseguir escrever o nosso número misto. Então vamos lá, nós vamos pegar o número que está na chave, que é o 2. O resto, que é o 1, e o denominador, que é o 4. 2, 1 quarto. Então sempre o que está na chave, a gente escreve primeiro. Depois o que sobrou de resto, no numerador, e o denominador permanece o mesmo, continua sendo o 4. 2, 1 quarto. Então, a fração imprópria 9 quartos pode ser escrita como um número misto, e ele é 2, 1 quarto, ou 2 mais 1 quarto. Mas na maioria dos exercícios, nós não vamos ver esse sinal de mais. Então fica apenas 2, 1 quarto. E como transformar esse número misto que nós achamos, 2, 1 quarto, em uma fração imprópria? Nós vamos pegar o número inteiro, que é o que vem primeiro, e multiplicar pelo denominador. Então vai ficar assim, 2 vezes 4, e isso é igual a 8. O resultado que deu dessa multiplicação, a gente vai somar com o número de cima, que é 1. 8 mais 1. E isso é igual a 9. Então, a nossa fração imprópria, ela vai ser 9 quartos. O 4 eu sempre repito, tá? Então, o denominador aqui já era 4, vai continuar sendo 4 aqui também. Então, recapitulando, o que vocês vão fazer? Multiplica o número inteiro pelo denominador, nós temos 2 vezes 4. Deu 8. E agora, este 8 que deu, a gente vai somar com o número que está na parte de cima, que é o 1. Então, 8 mais 1 é igual a 9. Então, 9 vai no numerador e o 4 no denominador. Muito bem, chegamos às frações equivalentes. O que quer dizer frações equivalentes? Frações equivalentes são frações que representam a mesma parte de um todo. Por exemplo, aqui nós temos meio, nós pegamos só a metade. Aqui nós também temos meio, nós pegamos só a metade. Mas se o nosso todo foi dividido em 4 partes, e eu peguei 2, eu peguei 2 quartos. Ou seja, essas frações aqui são equivalentes. O que isso quer dizer? Elas são iguais, só estão representadas com números diferentes. Olha aqui no terceiro exemplo. Novamente, a gente pegou metade desse todo. Então, ela poderia ser escrita como um meio, ou poderia ser escrita como 2 quartos. Mas ela está sendo escrita como 4 oitavos, porque ela representa a mesma parte desse todo. E como encontrar frações equivalentes sem precisar fazer um desenho? É muito simples. Basta que você multiplique ou divida pelo mesmo número. Então, nós temos aqui 2 terços no primeiro exemplo. Eu quero uma fração equivalente a ela. Então, eu posso multiplicar por 2 o de cima e multiplicar por 2 o número de baixo. Então, 2 vezes 2, nós vamos ter 4. 3 vezes 2, nós vamos ter 6. Olha só, 4 sextos é uma fração equivalente a 2 terços. Quero mais uma fração equivalente. Como que eu posso fazer? Multiplica novamente por qualquer número. Poderia ser o 2 novamente, mas eu vou escolher outro. Vou multiplicar por 3 na parte de cima e por 3 na parte de baixo. Então, 4 vezes 3 é 12. 6 vezes 3 é 18. Achei mais uma fração equivalente. Muito bem. E assim por diante. Agora, no segundo exemplo, nós temos 20 40avos. Como que eu posso encontrar uma fração equivalente? Bom, vocês já viram que multiplicando dá certo. Mas eu também posso dividir. Eu vou colocar aqui dividido por 2 e aqui dividido por 2 também. Não pode ser números diferentes aqui.
Então, nós vamos ter 20 dividido por 2 é igual a 10. 40 dividido por 2 é igual a 20. Então, nós temos 10 vinteavos. Olha só, é uma fração equivalente a 20 quarentavos. Ainda posso encontrar outra fração equivalente dividindo por 2 ou dividindo por 5. Vou dividir por 5 agora. Então, não importa o número que você escolha, mas você tem que dividir o de cima e o de baixo. Então, eu vou dividir por 5 aqui em cima e vou dividir por 5 aqui embaixo também. Então, nós vamos ter 10 dividido por 5 é igual a 2. 20 dividido por 5 é igual a 4. Lembrando que a divisão tem que ser exata, tem que ter resto zero, ok? Então, achei mais uma fração equivalente. Poderia continuar encontrando outras frações equivalentes, mas eu vou parar aqui. Agora, nós temos 5 sextos e nós precisamos encontrar uma fração equivalente, mas que tenha o numerador 15. Muito bem. Então, o que nós vamos fazer? Bom, de 5 para 15, aumentou. Então, se aumentou, o 5 não foi dividido. O 5 foi multiplicado por um número que deu 15. Então, 5 vezes quanto dá 15? Se você aplicar a operação inversa, 15 dividido por 5, você vai encontrar o 3. Então, se aqui foi multiplicado por 3, aqui embaixo também tem que ser multiplicado por 3. E 6 vezes 3 é igual a 18. Então, achamos uma fração equivalente. 5 sextos é igual a 15 18avos. Eles representam a mesma parte de um todo. No nosso último exemplo, nós temos aqui 27 36avos. Nós precisamos encontrar uma fração equivalente, mas que tenha no denominador o número 4. Então, observe, 36, para ele se transformar em 4, ele diminuiu. Se ele diminuiu, ele foi dividido. Então, por que número que eu divido 36 que dá 4? Bom, aqui nós podemos fazer 36 dividido por 4, que dá 9. Então, quer dizer que 36 dividido por 9 dá 4. Então, se aqui foi dividido por 9, o numerador também tem que ser dividido por 9. E 27 dividido por 9 é igual a 3. Então, uma fração equivalente a 27 36avos é o 3 quartos. Ok? Então, é assim que encontra a fração equivalente. Ou você multiplica os dois pelo mesmo número, ou você divide os dois pelo mesmo número. Bom, pessoal, então é isso. Eu espero que vocês tenham entendido. Até a próxima aula. Um abraço e tchau, tchau.